Continuando, agora a gente vai ver algumas variações, umas combinações que a gente pode fazer com a palavra how, que é como. Agora, com essa combinação, ele vai perder esse significado, tá? Agora, quando eu combino old com how, ele não vai mais significar como. Já vai ser com quantos anos. How old is he? Ou seja, com quantos anos ele está. How old, right? Então, sempre que você vir essa combinação dessas duas palavras, how old, ele quer saber sobre a idade. So, how old is he? He's 50. He's 50. Então, aqui a gente quer saber a idade do Elon Musk. A gente já perguntou who is he? Quem é ele? Já perguntou how is he? Como é que ele está? Como ele vai? E agora a gente quer saber a idade. How old is he? He's 50. He's 50. In English, idade, we say age. Age, ok? Repeat, age. Eu acho que você deve estar se perguntando, teacher, mas quando a gente fala sobre a idade, a gente não utiliza years old? Yes, no problem. Quando a gente fala sobre a idade, ou seja, age in English, repeat, age é a idade, tá? A gente pode também dar uma frase, uma resposta mais completa. He's 50 years old. He's 50 years old. Ou simplesmente dar essa resposta curtinha aqui, ó, que eu coloquei. He's 50. He's 50. Alright? Don't say he's 50 years. Não. He's 50 years old. Ok? Então, são anos de idade. Agora, eu quero saber você. How old are you? How old are you? Essa vai ser uma pergunta que você vai utilizar muito, não é perguntando para alguma criança, para outra amiga, para um amigo, né, para o avô, avó, não importa. How old are you? Ou seja, com qual idade você está ou quantos anos você tem? Essa é a pergunta. How old are you? I'm 21. I'm 21. Ok? Essa não é a minha idade, tá bom? Só coloquei como exemplo. Alright? So, listen and repeat. How old are you? I'm 21. Aproveita também, se você não tiver visto aquelas aulas sobre os números, volta lá, porque você vai aprender todos os números, sejam unidades, dezenas, centenas, milhares, ok? Volta lá e assiste novamente as aulas sobre número. Como eu falei antes, eu posso dar a resposta completa utilizando years old. So, listen and repeat. I'm 21 years old. Yes, awesome. Ok? Eu posso perguntar também a respeito de outras pessoas. Então, veja que ao invés de eu perguntar how old are you, veja que o are é utilizado por causa do you. Mas no momento que eu utilizo uma outra pessoa, então, your mom, nesse caso, your mom seria she, não é isso? Então, a gente aprendeu, quando a gente estava lá no começo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, o verbo em inglês utilizado para falar sobre a idade vai ser aquele nosso queridinho verbo to be. E é por isso que na escola é o primeiro verbo a ser estudado, porque é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa. Na verdade, em qualquer língua, né? Para a gente falar sobre si mesmo, tá? Então, how old is your mom? Ou seja, com quantos anos ela está? Teacher, eu posso utilizar o verbo to have para dizer que eu tenho tal idade? No. Lembra que quando a gente utilizou o verbo to have, a gente viu que significa ter no sentido de possuir? Mas você não possui uma idade. Você não pode ir na loja e comprar seus 18 anos. Você não pode comprar uma idade. Você não possui. Você está com aquela idade, temporariamente. Porque quando vira a data do seu aniversário, vira mais um ano. Ou seja, você está temporariamente com aquela idade. Por isso, nós utilizamos o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Alright? So, how old is your mom? Listen and repeat. How old is your mom? She's 45. Repeat. She's 45.
Yeah, very good. Agora, vamos ver outra variação para a palavrinha how, que nesse caso, how many, eu quero saber a quantidade. Sempre que eu quiser perguntar quantos ou quantas, em termos de quantidade, ok? A gente pode utilizar how many, alright? How many siblings do you have? Então, nesse caso, eu quero saber quantos irmãos você tem. Siblings seria a palavra para substituir brothers and sisters. Porque se você tiver só irmãos mesmo, você pode utilizar brothers. Se você tiver irmãs, sisters. Mas se tiver irmão e irmã, ou irmãos e irmãs misturado, a gente vai utilizar essa palavrinha aqui, ó. Siblings. Repeat. Siblings. So, how many siblings do you have? Or, how many brothers and sisters do you have? Alright? Siblings, brothers and sisters. So, how many siblings do you have? I have 2 siblings. I have 2 siblings. So, look at this boy, for example. He has a brother and a sister. So, hello, Tom. Hey, how many siblings do you have? I have 2 siblings. A brother and a sister. Ok? Aqui eu também posso utilizar how many para saber quantas velas você precisa para o bolo, né? Para o aniversário. Então, how many candles do you need for the cake? How many candles do you need? Lembrando o verbo precisar, necessitar, to need. A gente já estudou antes, ok? How many candles do you need for the cake? I need 2 candles. I need 2 candles. Eu preciso de 2 velas. I need 2 candles. Ok? How much? Agora outra variação. Agora eu quero saber o preço. Veja, a gente utilizou how sozinho, que é como. How old, para saber sobre a idade. How many, para saber a quantidade. Agora eu quero saber sobre o valor. How much is a cupcake? Right? Para saber o preço de algo. How much is a cupcake? Yeah? How much? $1? $2? I don't know. In this case, it's $1. Okay? So, how much? Eu obtive a informação que eu queria na pergunta. How much? $1. Or, it's $1. Ok? Então, veja que essas palavras interrogativas são palavras que vão ter que fazer parte do teu vocabulário 100%. Porque sempre que a gente quiser obter alguma informação, as chances da gente fazer uma pergunta direta para realmente obter aquela informação que a gente precisa, vai ser, assim, super importante utilizar as palavras interrogativas, principalmente no momento de conversação. Elas vão te auxiliar muito. Então, se você tem alguma dúvida em relação a elas, assiste a aula novamente, faz os exercícios também, porque isso vai te ajudar muito, como eu te falei, inclusive na conversation, tá bom? Você chega numa loja, tá viajando, vai para os Estados Unidos, para a Europa, sei lá, e você quer saber o preço de um vestido, você quer saber o preço de algo, e você tem que se comunicar com a pessoa. Vamos supor que esteja sem etiqueta, né, esse vestido, e você quer saber o preço. Então, nesse caso, você pergunta, excuse me, how much is this dress? How much is this dress? Né? Nesse caso, eu coloquei um exemplo de um vestido aqui disponível online, tá? Mas no momento que você precisar realmente se comunicar com alguém, você vai ter que fazer essa pergunta, right? So, how much is this dress? It's 15 euros. Listen and repeat. How much is this dress? It's 15 euros. Repeat. It's 15 euros. Euros, ou seja, euros. Euros, yeah? Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, volta, como eu já te falei, tá? Faz sempre a prática em voz alta. Não escuta e pensa na resposta. Eu preciso que você realmente articule a resposta em voz alta, para que, primeiro,
a sua língua comece a se posicionar no lugar certo para a pronúncia sair bonita. Eu preciso que você se escute falando inglês, para você se acostumar com a tua voz, porque a voz da gente muda quando a gente está falando outra língua. A gente, no início, se sente um pouco estranho, né? Mas a gente vai se acostumando. Então, é super importante que você pratique em voz alta, tá? Outra coisa, se você ainda não está me seguindo lá no Instagram, é interessante porque tem muito material extra, dicas curtinhas, coisa rápida, assim, de 1 minuto lá na minha página, que só vai te acrescentar mais e mais conhecimento. Então, vamos lá, eu te espero lá no Instagram, Spring Your English, e também aqui nos comentários, tá? Ok? See you next class. Te vejo na próxima aula. Bye, bye.